falar aqui um pouquinho sobre síndrome de Edwards. Também é o mesmo esquema que eu falei, né, para vocês anteriormente. É uma trissomia, só que em um cromossomo em uma outra posição, tá? Então, aqui nós temos, vamos lá, o cariótipo, né, que seria essa imagem aí dos cromossomos do portador de síndrome de Edwards. Está associada com uma trissomia. Deixa eu só liberar aqui para o colega. É uma trissomia do cromossomo 18, tá? Uma trissomia do cromossomo 18. Então, mais uma vez, você pode observar aqui a imagem, né? E na posição 18 teria um cromossomo aqui a mais. É bem semelhante, então, vocês vão ver que é bem parecido com o que a gente falou para a síndrome de Patou. O diagnóstico ocorre ali também, o exame de ultrassom, né? Inclui também o exame de sangue para fazer essa análise do cariótipo, né? Essa análise molecular. Um exame ali no segundo semestre também pode, né, detectar essa síndrome. Sempre requer, então, esses exames laboratoriais ou de imagem, né, e não tem tratamento, tá? Geralmente é fatal antes do nascimento ou ainda durante o primeiro ano de vida, né? Então, essas cromossomopatias tem essa expectativa de vida baixíssima. Em relação ao desenvolvimento, vamos lá, que a gente vê muito na aula de desenvolvimento humano. Lembra aquela curva, né, que a gente citou em alguns momentos, de peso e estatura, que faz o acompanhamento do bebê, né, o desenvolvimento do bebê ao longo ali dos primeiros meses, o primeiro ano de vida, geralmente esse desenvolvimento fica abaixo, né, do considerado normal. Então, tem aqui uma estatura abaixo do normal, um baixo peso ao nascer, a questão dos próprios testículos, né, no caso dos meninos, um ou ambos os testículos estão ausentes, a cabeça é normalmente ali pequenas, defeitos ali de nascença em relação ao órgão intestinal, né, que pode estar projetado ali para fora do corpo, falha do crescimento, mandíbula aqui subdesenvolvida, então tem uma série aqui de sintomas associados. A questão dos olhos, os olhos espaçados com a pálpebra superior em queda, né, que é bem característico de pessoas com retardo mental. É muito comum anomalias renais, episódios de apneia, hérnia ingual, orelhas de implantação baixa, então tem até uma fotinha que eu coloquei ali que tem, né, essa orelha bem baixa, punhos cerrados, a sola do pé também convexa, né, o pezinho assim bem torto, então uma série ali de alterações, né, nos seus sistemas e alterações ali morfológicas. Aqui alguns exemplos, né? Mostrando aqui, olha só a orelhinha bem baixa, né? Os olhos espaçados, a questão das mãos com os punhos cerrados, os dedos também com esses desvios, né? A sola do pé também tortinha. Então tem toda essas características aí, né? Pessoal, então vamos lá. Em relação a essas síndromes, né, que são trabalhadas aí nessa primeira sessão, é importante vocês terem em mente o quê? Que a principal causa, né, de retardo mental que a gente tem ali é realmente essa questão da síndrome de Down. Tá? Dessas trissomias é a síndrome mais comum, com maior prevalência, porque tem uma expectativa de vida ali, né? As malformações não são tão graves como no caso da síndrome de Patou e de Edwards. Mas é importante que vocês tenham em mente que qualquer tipo de
aberração ali, né, de alteração, de anomalia no número de cromossomos, dependendo do cromossomo ali que for afetado, vai dar origem a uma síndrome diferente, certo? Além disso, neste capítulo, né, nessa unidade, a gente cita aqui, vai trabalhar um pouco também, com outras alterações, vamos lá, outras alterações ali, né, nos nossos cromossomos, mas que não estão ali diretamente associadas com essas síndromes, né? Não seria que um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos, seriam outras causas, tá? E aí, nessa parte do capítulo, eles colocam, né, o autor coloca 3 pontos de discussão. A gente vai começar a discutir isso hoje. Na aula que vem, nós vamos fazer um trabalho mais sobre isso, e aí eu vou reforçar um pouco mais sobre os dados em relação à genética associado à esquizofrenia, né? O pessoal demonstrou bastante interesse nesse tema, e eu acho realmente nessa parte aí dessa avaliação dos estudos genéticos, no caso de esquizofrenia, eu acho super pertinente. Então, eu vou trazer também para vocês na aula que vem, para a gente aprofundar um pouquinho sobre casos de deficiência intelectual e esquizofrenia. Lá na frente, a gente vai falar novamente sobre Alzheimer, tá? Vamos lá. Então, em relação à deficiência intelectual, o que vocês têm que ter em mente, tá? A deficiência, deixa eu achar vocês. A deficiência intelectual, ela é mensurável, né? Ela é ali detectável. Você consegue quantificar o que a gente chama de QI, que é o coeficiente de inteligência. Existem testes específicos, e aí quem trabalha nessa área, né? Neuropsicopedagogia, você tem os testes para avaliar essa questão da capacidade intelectual, né, do indivíduo. Como nós vimos anteriormente, existe uma série de síndromes que estão associadas com retardo mental, certo? Todas aquelas que nós falamos ali, síndrome de Down, síndrome de Turner, Klinefelter, Patot, Edwards, estão associadas ali com esse retardo mental. Mas nem toda deficiência intelectual é causada por uma síndrome, tá? Então, aí que tá. Né? As síndromes geralmente estão associadas com deficiência intelectual, mas nem toda deficiência intelectual se dá exclusivamente por causa de síndromes, né? Você tem outros fatores que podem levar à deficiência intelectual, inclusive fatores ambientais, tá? E o que é interessante? Quando a gente fala em relação a essa questão da capacidade cognitiva, é diferente, por exemplo, do que nós estudamos lá na doença de Huntington, que é bem específico, né? Você tem um alelo ali, e aquele alelo, ele determina, né, se tem ou não a doença, se vai ter ou não aquela característica, é sim ou não. Um sistema binário, tem aquele alelo, vai ter essa característica. Não tem, não tem a característica. No caso da deficiência intelectual, é poligênica, né? Quando está associada aí com esses fatores genéticos, são vários, e você tem um contínuo, né? Você tem um contínuo aonde nós temos ali a definição do que seria um coeficiente intelectual considerado normal, é como se tivesse aquela curva mesmo, né? Aonde tem a média ali, aquela padronização para o que é considerado uma capacidade cognitiva normal na nossa população. Quem está abaixo disso é considerado ali, então, né, um deficiente em nível intelectual. Acima desse nível normal são as altas habilidades ou superdotação, os superdotados, certo? Mas o que a gente tem que ter em mente é que realmente um contínuo e você vai ter essa grande variação, tá bom? Nem toda dificuldade em aprendizagem caracteriza a deficiência intelectual. Isso é importante.
Nós temos alguns transtornos, tá? Alguns transtornos cognitivos. Não sei se vocês já ouviram falar em disgrafia, dislexia. É muito comum. Já ouviram falar em dislexia? Né? Então, dislexia, a pessoa que tem dislexia tem um transtorno de aprendizagem específico, mas não significa que ela tem deficiência intelectual. Pode ser dislexo, mas ter um coeficiente de inteligência, ou seja, a partir dos estímulos adequados, você consegue desenvolver aquela habilidade cognitiva, certo? Então, assim, é muito variável, por isso que existem esses testes para realmente detectar. É um transtorno de aprendizagem ou é um retardo mental? E se é um retardo mental, qual é a causa? Né? É uma síndrome ou seriam outros fatores que levaram a esse retardo mental, essa deficiência intelectual? A gente teve, por exemplo, há alguns anos, a questão do Zika vírus, que eu imagino que todo mundo se lembra, né? E a questão dos bebês, aquela geração com microcefalia. Então, ali, não tinha um fator genético específico, é a questão de um vírus que levou né, a uma má formação com essa doença, né? E as crianças com esse retardo mental, tá? Pessoal, então vamos lá. Vamos pontuar algumas coisas aqui. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, esse retardo mental ou deficiência intelectual pode ser definido como uma incapacidade cognitiva que é evidenciada antes dos 18 anos de idade. Então, olha só, aqui eu vou até destacar, porque na sexta-feira, parte da turma está estudando comigo, ou teve, né, alguns alunos já estudaram anteriormente comigo, a questão do desenvolvimento humano 1, né? Então, lembrem, desenvolvimento humano, por que é importante vocês na área de psicologia conhecerem aí sobre os padrões normais de desenvolvimento? Porque durante essa fase de formação do indivíduo, é durante a infância e adolescência, que você consegue identificar, inclusive, essa incapacidade cognitiva. Se tem aqueles desvios em relação ao desenvolvimento que é considerado normal, que foi o que a gente viu, por exemplo, aquelas fases do desenvolvimento segundo Piaget. E na sexta-feira nós vamos ver Vygotsky. Ah, que delícia, né? Então, é importante, é bom que vocês façam esse link aí com a nossa matéria de desenvolvimento humano, tá? A deficiência intelectual, ela é identificada, então, antes aqui dos 18 anos, então, na fase de formação do indivíduo, e em que implica, né? O que caracteriza ali uma pessoa com uma deficiência intelectual? É quando tem limitações significativas nas funções intelectuais, tá? Por isso que eu falei, às vezes o indivíduo pode ter um transtorno de aprendizagem, pode ter uma dislexia, uma disgrafia, ou um outro tipo, né? Um déficit de atenção, TDAH, né? Pode ter ali um transtorno global do desenvolvimento, mas não ser deficiente intelectual, certo? Por isso que é importante aplicar esse teste e realmente mensurar qual que é o QI. Tá dentro daquela faixa de normalidade ou tá muito abaixo, tá limítrofe, e bolar ali as melhores estratégias de atuação, né, para promover ali os estímulos adequados, né, para esse. Então, vamos lá. O QI, que é considerado normal para a população, é entre 70 e 130, tá? Esse daí é a faixa que é considerada uma faixa de normalidade. Se for abaixo, tá? Abaixo de 70, aí sim você tem essa questão da deficiência intelectual, como uma maior dificuldade ali, inclusive para ter uma independência, questão de autocuidado, dificuldade em se estabelecer as relações interpessoais, tá? Então, está associado aqui com uma questão de deficiência intelectual.
como a nossa matéria tem uma abordagem muito bacana em relação à genética do comportamento, eu queria ressaltar isso, tá? A deficiência intelectual, como eu falei, tem inúmeras causas. No sentido genético, são vários, tem os estudos que mostram que são vários os genes que estão associados com a capacidade cognitiva do indivíduo. Mas uma coisa que já conseguiram detectar na literatura é o seguinte, né? Os pais, né, que tem, quando você faz o teste, geralmente os filhos, eles ficam na mesma faixa de QI dos pais. Já ouviu aquela história? Que é, ah, não, filho de professor sempre é inteligente. Ou, ah, não, se o pai tem muito livro em casa, a criança gosta de ler, né? Então, aí vem, é interessante esses estudos, porque entra numa perspectiva que é a seguinte, né? O que seria o preponderante ali? Será que essas crianças, elas têm um maior QI porque os pais estimulam, incentivam, compram livros, vê a questão do exemplo, o pai estudando, o pai... Será que é isso né? Uma questão ambiental que leva a esse estímulo? Ou seria uma questão genética? E olha que interessante, esse estudo, gente, eu li isso hoje. Eu achei uma maravilha, estou trazendo aqui para vocês. É do livro Genética do Comportamento. Eles fizeram um estudo que era o seguinte: eles pegaram e avaliaram a questão do hábito de ter livros em casa, certo? Pessoas que têm biblioteca em casa. E aí viram essa questão dessa tendência. Será que quando os pais têm uma biblioteca em casa, o QI, o coeficiente de inteligência dessas crianças é maior comparado àqueles pais que não têm livros em casa, né? E eles viram essa tendência. Realmente, os pais que têm livro, que têm biblioteca, aquelas casas que têm biblioteca, que têm um escritório, que têm prateleiras, que têm livros, as crianças têm um QI maior. Só que aí que vem a jogada. O fato do pai ter livros em casa, eles conseguiram identificar que tem um fator genético. Um fator genético que direciona aquele hábito. Que direciona o pai, ele muda o ambiente, mas é porque o gene comanda o seu comportamento. Olha que sensacional. Deu para entender? Mais ou menos. Então, assim, na verdade, são os genes que levam a uma mudança de comportamento dos pais e isso influencia no QI da criança, no QI dos filhos. Então, eles conseguem ver isso, que a margem, a faixa, né, do coeficiente de inteligência dos filhos, dos irmãos, ficam ali, ó, próximas à faixa do pai. Muito interessante isso. Vou até pegar. Eu achei isso tão legal. Peraí, que eu tinha feito uma apresentação. Eu vou mostrar aqui para vocês. Oi. Só para tirar uma dúvida, essa última frase aí, a descrição do QI abaixo de 70, a palavra facilmente não seria o contrário, não? Não seria dificilmente adaptáveis? Deixa eu ver. Eu tirei lá da aula. Deixa eu só pegar então. Rapidinho. É porque eu achei tão legal esse negócio dos livros. Me fez assim, pá, na cabeça. Aí deixa eu pegar só a frase que eu tinha colocado. Aqui, ó. Nossa, é muito legal. Mas tá, deixa eu voltar aqui. Os indivíduos com QI em torno de 70 ou pouco menos são facilmente educáveis. E capazes de atingir níveis adequados de independência e convívio social. É porque, na verdade, o que acontece? Você tem as estratégias de estímulo, né? Existe... Cadê você? Deixa eu procurar. Nossa, eu mudei aqui de tela. Deixa eu te procurar.
Oi, é a Rai que tá falando. Existe, Rai, uma série de estímulos, né? É como se fosse realmente um tratamento, sessões de terapia com neuropsicopedagogos. Eu tiraria essa questão do facilmente, porque isso varia muito de acordo com o quadro do indivíduo, tá? Mas tem aquela deficiência intelectual, existem essas sessões, né, de neuropsicopedagogia e os exercícios específicos para ter esse estímulo, né, e conseguir converter ali um pouco, reverter um pouco essa situação. Agora, facilmente, não considero, não. Deixa eu aproveitar a pessoa pode alterar o QI? Não. Se pode alterar? Pode. E aumentando, pode sim. Ou então sofrer uma sequela, uma doença, por exemplo, ou ter ali danos, por exemplo, pelo consumo de álcool, pelo consumo de drogas, e aí, exato, e aí afetar essa capacidade cognitiva como sequelas de fatores externos, tá? Então é variável. A questão do livro lá que eu tinha falado com vocês, eu peguei aqui a frase, porque eu estava procurando a frase. Olha só, muitas medidas ambientais utilizadas na ciência do comportamento demonstram aí a influência genética como a questão da parentalidade. Então, essa parentalidade seria o ambiente familiar, certo? Então, nós temos aí, ó, a parentalidade, pensando nessa questão da capacidade, da habilidade cognitiva. Os cuidados são definidos por uma série de comportamentos geneticamente preparados e que são ativados pelas demandas do ambiente com o objetivo de promover conforto quando a criança estiver em risco real ou potencial. Então, os pais, os comportamentos dos pais seriam programados geneticamente. Então, na verdade, não é o livro que estimula, entende? Que não é o ambiente que estimula ali um aumento no QI. É um comportamento que é programado geneticamente pelos pais e que aí ele modifica aquele ambiente. É uma questão. Até certo ponto, as pessoas criam suas próprias experiências por fatores genéticos. Isso eu achei lindo. Era essa a frase. Até certo ponto, as vivências, as nossas experiências, nós criamos isso a partir de uma programação genética. Gente, até arrepio. É maravilhoso. Maravilhoso. Deu para entender? Ou não? Ah, deu, professora. Ai, então tá, disse a bióloga, né? Mas é sensacional mesmo. Vamos lá, gente. Mas saiu a tela? Estou lendo aqui para vocês. Então, vamos lá. Então, essa questão da deficiência intelectual, habilidade cognitiva, você tem essa variação, certo? Tem inúmeras causas, mais à frente a gente vai falar sobre essa questão multifatorial, os fatores ambientais que influenciam também. Esquizofrenia. Na próxima aula eu vou trazer mais coisas sobre esquizofrenia, porque também é muito bacana. As manifestações clínicas, né? Você tem ali a esquizofrenia, é o que a gente chama de um transtorno complexo, um transtorno poligênico, tá? Hoje em dia, a ciência já comprova que tem um forte componente genético associado à esquizofrenia, tá? Mas é diferente da doença de Huntington, é diferente da fenilcetonúria, é complexo. São vários genes, são sequências de bases que vão se modificando, né? Então, a gente sabe que tem esse componente genético a partir dos estudos que são realizados com gêmeos univitelinos, bivitelinos, irmãos que são separados durante a adoção, tá? Para ver essa influência genética versus influência ambiental. Hoje em dia, nós sabemos, então, que tem esse forte componente genético, mas ainda não foi detectado quais seriam os genes específicos passíveis de serem rastreados, porque é um transtorno complexo.
As manifestações clínicas, né? Então, associada ao primeiro surto, geralmente ocorre ali ao final da segunda década de vida, ou início da terceira. Então, é muito comum ali nessa fase, né? De 20, vamos colocar assim, né? Tem muito registro assim, na fase de uns 25 anos, quanto também na fase de 28 a 30 anos, né? Geralmente é quando se tem essas manifestações clínicas da esquizofrenia, apesar que muitos sinais cognitivos podem estar presentes ali desde o início da infância. O quadro também, né, a questão da esquizofrenia, você tem diferentes como se fossem diferentes tipologias, diferentes tipos, né? Que afeta a parte mais afetiva, outros que estão associados à questão de alucinação, delírio. Então, tem várias tipologias associadas aí à questão da esquizofrenia de uma forma geral, tá? Mas muitos conseguem, depois, né, uma vez que tenha tido essa manifestação do surto psicótico, é possível de perceber alguns sinais, né, desde a infância, em relação à dificuldade de relacionamento, crianças que ficam muito isoladas ou que apresentam algum tipo de dificuldade de aceitação de determinadas realidades, enfim. Então, tem alguns sinais aí cognitivos que são detectáveis desde a infância, nesses indivíduos, certo? Como eu falei, existe esse forte componente genético, tá? Na próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas eu tenho aqui alguns dados, tá? Que eu posso aqui já passar aqui para vocês, olha só. Se você tem um parente de segundo grau, então, olha só, o que os estudos mostram, né? Que à medida que aumenta o grau de parentalidade ali, aumenta, né, a probabilidade, o risco associado à esquizofrenia. Então, se você tem um parente de segundo grau, avô, tio, tia, o risco para esquizofrenia fica em torno de 4% comparado à população geral, tá? Comparado àqueles que não têm registro na família. Se você tem um parente de primeiro grau, então se tem um irmão ou se tem um pai que, né, tem a esquizofrenia, o risco já fica em torno de 9%. Em gêmeos, aí olha como que tem o fator genético aí. Em gêmeos bivitelinos, já muda para 17%. Ó, de 4%, né, para um parente mais distante, para gêmeos já salta para 17%. Se forem gêmeos idênticos e um for esquizofrênico, o risco é de 48%. Então, essa mudança associada com a prevalência, com o grau de parentalidade ali, né, do indivíduo com esquizofrênico, isso demonstra esse forte componente genético para a esquizofrenia, tá? Mas além dos vários genes que influenciam, tá, na questão desse transtorno mental, um transtorno complexo, você tem ainda vários fatores ambientais, tá? Vários fatores ambientais que podem estar associados com essa questão da manifestação clínica do surto psicótico. No caso da nossa literatura, a literatura científica demonstra que existe uma relação entre o uso de maconha, né, com o desenvolvimento ali da esquizofrenia. Então, essa manifestação do primeiro surto. Então, isso já tem registros na literatura. Mas os fatores ambientais são inúmeros. Pode ser um momento de estresse,
pode ser uma pessoa que nunca, né, entrou em uma situação, em um quadro depressivo, e aí isso foi o gatilho para aquela ativação gênica, né? Então, são vários fatores ambientais combinados a vários fatores genéticos que levam aí, que estão associados com o risco de um indivíduo manifestar a esquizofrenia, tá? Lembrando o seguinte, que a esquizofrenia é um transtorno do pensamento. A capacidade cognitiva, deixa eu ver as carinhas, cadê vocês? A capacidade cognitiva, a habilidade cognitiva do indivíduo não é comprometida. A inteligência, a memória não é comprometida. É um transtorno associado ao pensamento. Vocês já assistiram Uma Mente Brilhante? Alguém já assistiu? Dica, ó, quem não assistiu, assista. Quem assistiu, assiste de novo, né? Esse tempinho de chuva pede um bom filme com uma pipoca. Assista Uma Mente Brilhante. No próprio filme, é como você mostra, né, o caso, é aquela questão associada com a conspiração, um cara, um gênio, super inteligente, mas ele acredita. Assim como a gente vê que o nosso céu é azul, ou tá de noite, ou tá de dia, e é uma realidade pra gente, ele acredita que existe uma conspiração. Tô até arrepiando. E isso, então, a questão da esquizofrenia é nesse sentido. É uma mudança no aparato ali perceptual. E a realidade não é algo interno. A realidade não é nada mais do que a interpretação dos dados. A minha realidade é diferente da sua, porque nós temos nossas vivências, nossa percepção. Então, para o esquizofrênico compreender a doença é muito difícil. É muito difícil. Então, por isso que geralmente tem as fases ali de oscilação, e aí quando entra num surto mesmo, né, associado com a alucinação, delírio, ou um comportamento totalmente antissocial, é que se tem né, necessária a intervenção, muitas das vezes, questão da consulta ali, né, intervenção psiquiátrica, internação e medicamentos, porque também não tem cura, né? Eu acho que a gente pode discutir mais na aula que vem, mas esquizofrenia você tem ali um tratamento para conter ali, né, aqueles sintomas e para evitar novos surtos. E esse tratamento tem que ser contínuo, tem que ser mantido para o resto da vida. Uma vez que tem esse tratamento, que esteja ok, né, o indivíduo vai estudar, vai fazer faculdade, pode casar, pode abrir o seu negócio, né, ter ali uma vida normal, certo? Mesmo com surtos anteriores. Mas cada vez que tem novos surtos, as sequelas neurológicas são maiores, tem isso, viu? Se tiver surtos sucessivos, aí sim pode causar comprometimentos, né, nas sinapses nervosas. Diga, quem estava me chamando? Estou ouvindo vozes? Não? Ok. Então, vamos lá. Depois eu coloco aqui para vocês. Outro caso que a gente vai falar lá na frente também, gente, transtorno bipolar, tá? Transtorno bipolar também segue a mesma lógica. É um transtorno do comportamento, né? Que é complexo e associado ali, é poligênico, são vários genes interagindo em conjunto ali com fatores ambientais, e ainda não se tem ali, não identificado, né, para fazer esse rastreamento, qual que é certinho ali o gene associado ao risco de esquizofrenia e transtorno bipolar, mas sabe-se que tem esse fator genético. Vamos lá. Aqui, só resumindo aquilo que eu tinha falado anteriormente, o risco para parentes é consideravelmente mais alto do que para a população em geral, né? Então, chegando aí, variando de 4% quando é um parente de segundo grau, até 48% para gêmeos idênticos, né? Gêmeos univitelinos, certo? Então, isso daí também já é bem determinado. Quanto maior o grau de parentesco,
né, entre o indivíduo e o esquizofrênico, maior o risco desse indivíduo manifestar a esquizofrenia. Alguém quer falar, gente? Estou ouvindo um chiadinho? Não? Vamos lá, então. Por fim, para a gente fechar a nossa aula de hoje, falar aqui rapidamente também sobre o Alzheimer, né? Então, Alzheimer, ele afeta aqui, vou pegar aqui alguns dados, né? Nas próximas aulas também, na unidade 4, a gente volta a falar de Alzheimer, tá bom? Então, aqui é mais um resuminho mesmo, nesse momento. A doença de Alzheimer, né, afeta aqui 10% das pessoas com 65 anos, e à medida que a idade vai avançando, essa proporção vai ficando cada vez maior, né? Então, se não me engano, eu tinha anotado aqui, mas acima de 80 anos, se não me engano, é 1 a cada 5 idosos tem algum sinal ali de manifestação de Alzheimer. Eu não sei se vocês estão estudando neuroanatomia, mas a Lívia, ela vai falar, né, sobre isso. Quem ainda não fez, né, vai fazer aí mais para frente. A professora Lívia, ela trabalha bastante com essa questão dessas variações neurológicas, né? Então, você tem formação realmente de placas, tá? São depósitos, por isso que quando avalia o exame de imagem de um paciente com Alzheimer e um paciente normal, né, você tem modificações naquele exame, naquela tomografia cerebral. Então, tem esses depósitos, tá? São vários depósitos mesmo, várias placas que vão sendo depositadas e isso leva a uma degeneração neuronal, né? Afeta toda a questão dessas sinapses, dessa transmissão ali dos impulsos nervosos. Com isso, né, com essas alterações neurológicas, ocorre realmente uma atrofia, né, uma diminuição ali, uma perda de neurônios, então por isso que é muito comum, né, no Alzheimer, tem uma perda de memória, né, aí tem a perda de memória em longo prazo, depois a perda de memória em curto prazo, aí começa a perder a capacidade motora, a questão de tremores, até em alguns casos, né, perder ali a capacidade de fala, a questão da independência, controle dos esfíncteres, né? Então tem que utilizar a fralda, não consegue mais ter aquela questão do autocuidado, não lembra se alimentou, se não se alimentou, esquece de tomar banho. Então tem todo um processo ali degenerativo, né, do nosso sistema neuronal. Então, o transtorno mais comum associado ali com idosos, né? Em desenvolvimento humano 2, a gente trabalha com essa questão de saúde do idoso, qualidade de vida do idoso, né? Então, pensar nessas estratégias para promover a independência do portador de Alzheimer. O que acontece é o seguinte, a intervenção medicamentosa vai fazer o quê? Vai atuar com os sintomas, né? Amenizando esses sintomas. Então, por exemplo, a questão dos tremores, né? Diminui os tremores e aí consegue ter um maior controle na hora de se alimentar. Diminui a perda da memória, então desacelera, né? Como se, na verdade, o Alzheimer não tem ali um tratamento, mas você tem o quê? Uma contenção desse avanço da doença, né? Então, vai sendo manifestada ali de forma mais lenta, de forma mais suave, e aí você consegue promover a qualidade de vida daquele idoso, tá? Existe também o Alzheimer precoce, não sei se vocês já ouviram falar, e esse Alzheimer precoce a gente consegue identificar também esses por fatores genéticos, então, que seria antes dos 65 anos manifestar o Alzheimer, né? Então, geralmente está associado com essa transmissão hereditária, tá? Então, dentro de uma mesma família, você tem ali várias pessoas que têm essa manifestação do Alzheimer
precocemente. Queridos, nesse sentido, então, para a gente fechar nossa aulinha, né? Em todos esses exemplos, é claro, assim, a nossa disciplina aqui é bases biológicas, né? Então, pensar essas questões, esses aspectos mais biológicos que podem afetar ali o comportamento, e a atuação aqui do psicólogo realmente vai ser nessa orientação clínica, né, dos afetados e dos seus familiares a respeito, né, do risco, enfim, a questão da recorrência aí nos familiares associados com todos esses transtornos, síndromes e doenças que nós falamos ali anteriormente. E aí volta mais uma vez para aquele tema que desde o começo estava falando, que é o aconselhamento genético. Então, nosso objetivo aqui é realmente trabalhar a genética né? Vocês terem essa base de genética do comportamento, que seria essa interface entre biologia e a psicologia, certo? Sociopsicobiologia, e pensar como, né, nessa aplicação aí na clínica, na sua realidade aí profissional, tá bom? Eu já falei com vocês do livro, né, que eu gosto, já dei dica do livro de genética do comportamento. Na semana que vem, eu vou trazer, deixa eu só projetar aqui para vocês, do Robert Plomin, genética do comportamento. Eu vou trazer alguns textos, na verdade, assim, nas minhas aulas eu gosto sempre de trazer, né? E o próprio livro didático, ele traz algumas referências aí desse livro. Deixa eu pegar aqui meu Kindle, estava aberto já. Eu acho super interessante, vale a pena, quem puder e tiver interesse em seguir nessa área, né? Fica aí a dica, deixa eu colocar aqui na capinha dele. Esse livro aqui do Genética do Comportamento, Robert Plomin. E aí, ele é muito bacana, tá? Eu gosto bastante dele. Tem, inclusive, no Kindle. Quem gosta de ler em e-book, né? Eu tenho aqui ele no Kindle. E é bem interessante. Fica aí a dica para vocês, que eu vi que tinha algumas pessoas, acho que foi a Bárbara mesmo, tinha comentado. Então, olha só, tem vários temas, por exemplo, a parte de fala desde, né? Então, nossas aulas têm sido bem baseadas nesse livro, tá? Não sei se tá conseguindo ver aí, ó. Desde essa questão das leis de Mendel, aí traz, né, a doença de Huntington, PKU, daltonismo, e aí depois vai entrando na parte mais específica, ó, de transtorno cognitivo, tem um capítulo aqui só sobre esquizofrenia, só falando sobre a questão do desempenho aqui escolar, transtorno de humor, transtorno de ansiedade, né? Transtorno aqui de déficit de atenção. Então, esse livro é muito completo, é muito legal. Entra aqui na parte de psicologia do envelhecimento, falando sobre Alzheimer, tá? Transtornos de personalidade. É claro, assim, que a nossa disciplina, como, né, nós não temos tanto tempo assim, não dá para explorar a fundo. Eu vou dando umas pinceladas e sempre que possível eu trago aqui, né, alguns dados, algumas informações. Mas quem tiver interesse, é um livro muito bacana e para você ter assim para sua, né, para sua biblioteca. Aí a genética estimulando, né, o seu comportamento. É muito bacana. Diga, Rai. Ô, Nayara, você pode enviar esse material para a gente ou não? Esse livro? Então, na verdade, eu não consigo baixar. Eu vou ter que tentar tirar os prints de algumas partes, tá? Não, tá. Eu não tenho ele em PDF, não. Eu leio na minha conta mesmo,
Entendeu? Entendi. Mas aí eu vou tentar tirar, assim, pelo menos alguns trechos para vocês fazerem um trabalho na semana que vem também, tá? Combinado? Queridos, alguma dúvida? Não? Tranquilo. Tudo ok? Maravilha, então. Muito obrigada pela atenção. Boa noite para todos, tá? Fiquem com Deus. Bom descanso. Tchau, tchau. Tchau. Um Boa beijo. noite. Boa noite, gente. Até mais. Tchau, Boa tchau. noite. Nossa, família, né? Está ruim. Boa noite, gente. Tchau, Nai. Boa noite.